Olá! Hoje damos continuação ao vídeo do Tip Top, onde mostramos a confecção dos detalhes de acabamento. Desde o acabamento do punhinho da perna, até o acabamento do punhinho da frente, punhinho da manga, o acabamento da frente e o de cima. Aqui a mãe da criança vai colocar uma golinha. Então, ela pediu que fosse um acabamento simples. Nesse passa-fita, ela vai passar uma fita larga. Também eu acho que seria cor-de-rosa. Os botões, ela trouxe botões de bolinha. Eu não colocaria de bolinha, eu usaria outro tipo de botão. Mas como ela quis, assim eu coloquei. Vamos conferir o vídeo e vê-lo até o final. A perninha do macacãozinho é o mesmo sistema daqui, só que não com 40 pontos. Eu vou colocar e já mostro para vocês a quantia certa. Aqui colocamos os pontos da perninha. Eu coloquei de propósito só para mostrar o seguinte. Tenho 48 agulhas que eu chamei para fazer o acabamento embaixo do pezinho. Fui colocando um pouco de um lado, um pouco do outro, um pouco no meio, um pouco de um lado, um pouco do outro. Observa aqui que ficou mais esticado e aqui ficou mais franzido. Esse é o tipo da coisa que também acontece de vez em quando e não dá para acontecer. Porque senão a perninha vai ficar torta depois que ela estiver pronta. Depois que o acabamento, tudo estiver pronto. Então, o que a gente faz? Abaixa tudo e reorganiza esse acúmulo de laçadas nesse tanto de agulhas. Por que aconteceu isso? Esse daqui porque eu quis. Mas, quando você começa só de um lado a acumular agulhas laçadas nas agulhas laçadas, às vezes acontece de um lado ter mais laçadas que o outro. E daí, eu não quero desmanchar, eu acho que tem que ser assim. Não é, não. Se você começa a fazer um trabalho e já desanima de desmanchar, tricô é aquela coisa. Faz e desmancha também se ele não tiver aceitável. Se você acha que o teu cliente não vai aceitar uma coisa só porque você quer, não dá certo, não. Às vezes ele te faz deixar a mercadoria ali e dizer, não, eu quero do jeito que eu quero. E daí? Então, é melhor você fazer o teu máximo para que na hora que você entregue o produto, ele esteja aceitável. Vamos fazer toda a colocação novamente. Se o de 2 não está, o transportador de 1 é o indicado. Aqui a observação é a seguinte. Poderia fazer, ao invés desse acabamento, um pezinho, igual a um pezinho de meia. Pezinho de meia eu costumo colocar para esse tamanho de criança aqui, uma quantia de 40 pontos. Então, ao invés de 48 agulhas aqui, eu chamaria somente 40, faria essa colocação de laçadas e depois teceria uma meinha. O problema da meinha em tip top é que a criança cresce rápido, principalmente as pernas. E a peça de roupa, o tip top, vai durar no máximo 2 meses. A criança cresce e perde, ela fica ensacada ali. Então, uma peça que dure pelo menos uns 4 meses seria a sem perninha. É aconselhável fazer, quem tem crianças, né, pequenas, fazer um tip top assim. Mas não todos com pezinho, porque perde muito rápido e você acaba perdendo todas as peças de roupa de uma vez só. Eu já tive muito caso de a mãe trazer peças de plush, tip top de plush, para cortar o pezinho e fazer um acabamento em lã embaixo para poder usar um pouquinho mais. É bom aconselhar, porque às vezes mãe de primeira viagem não sabe que a criança cresce, vai ter o tamanho
de bebê pequenininho o tempo todo, não vai não. Perde a roupa muito rápido. Então, é bom aconselhar. É bom ter uma ou duas pecinhas com pezinho, para facilitar também que a criança não se resfrie, mas não todas as peças, certo? Então, pomos as agulhas na máquina, fazemos uma carreira, selecionamos um e um. As agulhas que eu coloquei o ponto em cima, eu já trago para cima bem alto, para não me incomodar. Essa é uma peça bastante trabalhosa. Apesar de ser pequenininha, você precisa tirar muitas vezes com linha de outra cor. Você precisa terminar uma parte para daí fazer a continuação. Precisa costurar uma parte para daí fazer o acabamento. Então, ela é uma peça trabalhosa. Mas, mesmo assim, cuidado em fazê-la, né? Ajuda ao trabalho final ficar bem feito. Quem tem muita pressa, não, eu quero fazer rápido, rápido, para tecer 5 tipetops hoje de manhã, aí acaba fazendo um trabalho não tão apresentável. Também baixo para regulagem 4 e teço mais 30 carreiras. Carreiras e tiro com barra limpa. Olha, minha última agulha não quis trabalhar aqui. Estava muito repuxada. Uma barra limpa contrastante. Então, agora eu fecho esses fios que nós tínhamos aqui por causa de nó, que a cliente trouxe as lãs, já tinha sido usado para outra coisa e tinha nó. Então, esses fios que nós fizemos aqui, eles vão ficar todos encaixados dentro da barrinha. Não vão aparecer. Não vão pular para fora também, porque eles não têm o nó para pular. Então, eu vou costurar aqui embaixo e depois nós pomos os pontos para fazer o entrepernas. Ok? Já mostro. Então, eu estava fazendo o acabamento e gravando e a minha câmera acabou a bateria. Aí eu acabei fazendo todo o trabalho enquanto ela carregava. Pus o entrepernas, os pontos que nós tínhamos tirado em barra limpa entre pernas, e fiz 12 carreiras, uma marcação, mais 12 carreiras. Desde a barrinha que nós fizemos para o pezinho, até o outro pezinho. A parte traseira é toda ela feita numa só barra, de uma só vez. A parte da frente, faz-se um lado primeiro e depois o outro lado. Um lado eu fiz furinhos para a casinha, né, do botão, porque vai ser um tipetop aberto. Eu fiz da metade, a parte da perninha com furinhos para a casinha, a parte para cima não. Já essa parte que nós estamos fazendo agora, toda ela vai ter furinhos para colocar a casa do botão, ok? Então, todos os pontos que nós temos
barra limpa vão ser colocados na máquina. Todos eles comportados, e depois a parte do peitinho também que nós fizemos, também vão ser achadas as alcinhas e colocados lá. Para mim, a parte que eu já tinha feito deu 127 agulhas. Então, são 127 agulhas que eu vou colocar nessa parte também. As duas partes têm que ser o mesmo tamanho. Quando eu terminar de colocar, eu mostro para vocês como é que fazemos as casinhas de botão, ok? Então, coloquei todas as agulhas, inclusive as laçadas da parte do peitinho que nós tínhamos feito. Aqui deu um total de 127 agulhas. Coloco o fio na máquina, deixa eu zerar aqui o meu marcador de carreira. Coloco o fio na máquina para fazer esse acabamento da frente. Deixo uma sobra para costura. E teço o acabamento, eu tô fazendo a 5.1 da lã de amor. Teço 6 carreiras. E vamos fazer a primeira parte das casinhas do botão. Eu faço com o selecionador de 1. Como eu já fiz uma parte, eu tenho que acompanhar a mesma quantia o intervalo entre um furinho e outro. Comecei com 2 agulhas embaixo. Então, deixei 2 agulhas na parte do pezinho e transporto 2 agulhas, uma para cada lado, ficando 2 agulhas vagas. Isso a cada, vamos contar que eu já esqueci. A cada 12 agulhas, eu faço esse tipo de furinho. As agulhas estão vagas, elas vão trabalhar e nós vamos fazer uma laçada nelas para que elas trabalhem e formem a casinha. Uma para um lado e outra para o outro. Deixa eu erguer essas que estão ganhando ponto, para elas trabalharem também sem problema para mim, próxima carreira. Algumas pessoas costumam colocar botão de pressão. Também é uma opção, desde que ele seja bem colocado, porque senão na hora que abre e fecha o botãozinho, ele pode se esgacear entre meio a trama do tricô. Agora eu vou só contar, eu não vou transportar os pontos por enquanto, porque nesse peitinho eu não posso deixar uma casinha aqui, sendo que eu tenho mais todo esse comprimento de pontos para cima. Então, eu só vou contar, fazer uma simulação. Lembrando que eu também vou precisar de uma casinha de botão na parte do decote, que eu ainda não fiz o acabamento superior. Então, essa é uma quantia boa, que seriam 2, 4, 6,
2, 4, 6, 8, 10, 11. A próxima casinha de botão vai ser justamente na golinha. Caso a tua conta não seja assim tão exata, você nessa parte do peitinho pode ou aumentar uma agulha ou diminuir, calculando para que dê tudo certo. Bom, a barrinha de frente, o acabamento frontal, eu fiz com 12 carreiras. Então, a primeira parte das furinhos vai ser no meio dessas 12 carreiras. Então, eu fiz 6, agora fiz os furinhos, teço uma carreira na máquina. Percebem aqui que as agulhas ficaram 2 agulhas com uma laçada só? Se eu passar novamente o carro, ela não vai trabalhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro tirar as laçadas das agulhas. Com o transportador de 1, eu venho no sentido que o transportador aponte para mim, engato a carreira que nós fizemos e dou uma girada, fazendo uma laçada igual a que nós fazemos quando começamos um trabalho, e coloco o ponto na agulha. Faço a mesma coisa do lado para ter ponto na agulha seguinte. Eu trago as agulhas para cima. Vamos de novo. Tiro a laçada das agulhas. Ficou uma laçada grandona. Venho com o transportador em direção a mim. Giro e coloco na agulha. Na do lado, giro e coloco fazendo um ponto. Aqui de novo. Isso eu vou ter que fazer em todas as casinhas de botão. Somente uma carreira, né? Tiro as laçadas, a laçada da agulha e faço aqui também. Você não consegue fazer com o transportador porque ele é muito comprido, experimenta usar a agulha de olho duplo que nós usamos na frontura, que ela é mais curta, de repente, ou o remalhador tem que se adaptar a inventar ou descobrir um método que melhor se adapte àquele problema que você tem que resolver. As minhas cachorras fazem um alarido. Qualquer um que passa na rua, elas já gritam. Às vezes não é nada, às vezes é um passarinho. E algumas laçadas não querem trabalhar, mas... Aí, eu chamei as agulhas para cima porque elas precisam trabalhar e não me incomodar. Passo a carreira, a mesma coisa aqui. Eu vou ter que chamá-las novamente para cima, essas que foram enlaçadas, porque é igual nas primeiras carreiras. Né, nós erguemos, eu pelo menos ergo, as 6 primeiras carreiras porque elas ficam sem peso. E as vizinhas aqui gostam de também se mostrar, então eu ergo tudo.
Aqui eu já fiz 3 carreiras, 4, 5, 6. Essa é a metade da nossa barrinha. Faço uma marcação em regulagem maior. Faço 6 carreiras. Veja que eu parei com o carro para a esquerda. É assim mesmo, porque se eu fizer mais uma, quando eu fechar o acabamento, ela não vai bater exatamente furinho com furinho. E nós precisamos que seja bem preciso. Aqui, novamente, eu faço o transporte de uma agulha para cada lado para fazer a outra parte da casinha. Depois que fecha o acabamento, depois que costura o acabamento, essa casinha que está aqui pode ser caseada com agulha de costura, igual faço em blusas normais, que não tenha furinho já. Quando o botão é muito grande, eu não faço dessa forma, com furinho, porque 3, 4 agulhas eu acho que fica meio estranho. 3, 4 agulhas transportadas ou remalhadas, eu acho estranho. Então, eu caseio depois que a peça está pronta, caseio por cima e corto com o cortador de casinhas, de máquina de costura, aquele específico para abrir casas. A única diferença que tem é que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele não danifica a linha. Eu não tenho nenhuma perda de material caso eu precise desmanchar. Já quando é caseado depois e aberto, aquela parte do acabamento, toda ela não pode ser ocupada novamente. Bom, fiz os furinhos, faço uma carreira, agora aquele trabalho novamente. Puxo as agulhas para cima, tiro a laçada e torço o fio ali com o transportador, fazendo novamente o ponto. Feitas as laçadas, a próxima carreira eu também ergo para que elas tenham suporte e não me deem problema. A última coisa que eu quero aqui é ter que desmanchar, porque, queira ou não, quando você desmancha, às vezes a tua mão, que nem a minha, que eu uso bastante, tem uma mania que não consegui tirar. A minha mão fica suja. Estou trabalhando com linha muito clara, rosa, verdinho, branquinho, bege. Essa sujeirinha que eu tenho aqui é óleo. De repente você mexe lá no trabalho e sem querer mancha. Eu não tenho como ficar toda hora lavando a minha mão enquanto estou trabalhando, não tem como. Então, cuidar para não desmanchar a carreira, porque isso também mancha. Eu vi uma manchinha aqui no trabalho que vou ter que limpar antes de entregar para cliente, senão fica terrível. Aí faço mais 6 carreiras. Aqui já foram 3, 4, 5 e 6. Novamente o carro parou para a esquerda, porque ela precisa ter a mesma quantia de carreiras que eu tenho na parte de baixo. Fiz a marcação, mais a mesma quantia. Posso ter feito... Aqui eu fiz 12, podia ter feito 10. 14 eu acho muito larga. 8 eu acho muito estreita. Então, um meio termo. Depois que eu fiz, tiro com barra limpa. Por falar em manchar, quando se usa barra limpa escura, e o trabalho que você está fazendo é claro,
tem que tomar cuidado também, porque na hora que você tira, ela pode deixar umas felpinhas. E isso é difícil de tirar. Ela mancha, é como se tivesse uma mancha. Então, procura usar, mesmo que seja uma lã contrastante, procura usar uma cor firme que não solte felpa. Por exemplo, a minha barra limpa aqui, eu tenho uma que dá para notar, ela é bem felpuda. Se eu colocasse aqui junto com o branco ou com o rosa, na hora que eu tiro, essas felpinhas aqui, ó, elas podem ficar na trama do tricô. E para você tirar depois, é complicadinho. E ela marca. Então, eu vou usando a barra limpa que eu tenho mais contrastante próximo ao trabalho no que eu vou ter que tirar. E depois, se eu tiver que colocar uma branca ou mais escura, ela não aparece. Então, já fizemos o entrepernas. Olha a marquinha que eu falei. Aqui eu vou ter que limpar. Já fizemos o entrepernas, já fizemos um lado, o acabamento frontal de um lado. Agora, colocados todos os pontos do decote, parte traseira, parte da frente e a outra da frente, o acabamento frontal também eu coloco, ele já duplo, fechado, aqui também. Agora, o meu acabamento de cima também vai ser cor-de-rosa. Então, teço na mesma regulagem que eu fiz a parte frontal, na 5, teço 4 carreiras. Perdão, teço 5 carreiras. Lembram o lado que nós fizemos as casinhas de botão? Esse lado também vai merecer uma casinha na parte do decote. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu tenho que seguir mais ou menos a mesma distância da carreira e fazer o mesmo processo que foi feito na frente. Transporto uma agulha para um lado, outra agulha para o outro, sobrando duas sem fio nenhum. Venho com o cabo para a direita, desmancho essa laçada e faço os pontos com o transportador, enlaçando e colocando o ponto na agulha. Somente desse lado, do lado de cá é onde vai cair o botão. Cair não, vai ser pregado. Aqui, então, tenho 6 carreiras, 7, 8, 9, 10. Faço uma marcação em regulagem mais alta, faço uma carreira. Fiz 5 carreiras, agora é a vez novamente de fazermos aquela casinha de botão. E tiro com barra limpa. Esse é o casaco, esse é o tip top mais cheio de barra limpa que a gente usa. Tirar em todo momento, barra limpa aqui, barra limpa dali. Mas precisa ser feito assim para que ele tenha um acabamento bom. Depois essa barra limpa toda é removida. Os fios que eventualmente acontecem, os fios de costura, os fios de final de peça, eles são colocados
para dentro do acabamento. Acabou a minha barra limpa e ainda a carreira não. Ai. Coisas que acontecem. Como eu ainda vou precisar manusear muito essa pecinha, eu vou tirar com mais barra limpa, porque senão ela vai acabar se desmanchando. Ali. Então, depois eu vou costurar, olha de fios. Eu vou costurar a parte da frente, o acabamento da frente, o acabamento de cima e o do outro lado. E pregar as duas manguinhas. Quando eu tiver para fazer costurar o acabamento da frente, dessa parte, nós deixamos ainda o início do trabalho, que foi em barra limpa. Eu tenho que retirá-lo antes de costurar, porque senão eu posso acabar costurando também uma parte do fio de outra cor aqui, né? Essa é uma parte delicada que precisa de atenção na hora de tirar, porque foi foi o início do trabalho. Então, na hora que eu tiro, que eu puxo, ele pode danificar o meu trabalho. Então, eu tiro com atenção. Primeiro, corto no final, com esse abridor de casas. Eu corto o fio aqui no final e puxo ele por aqui. Lembra que eu falei das barras limpas que soltam felpa? Se eu usasse aqui uma preta ou azul, que nem aquela que eu mostrei, ela ia me deixar uma carreira de felpa colorida, azul ou preta. Assim, eu comecei com laranja, linha ainda por cima, a linha não solta tanto. E ela sai perfeitamente. Ok? Agora eu posso costurar o acabamento aqui. E esse é um trabalho delicado. Tem que começar de um lado. Quando tem fios assim, eles precisam ser encaixados dentro para não ter nenhuma sobra para o lado direito, para o lado avesso. Quando os fios não têm aonde se acomodar, eu coloco numa agulha e arremato, para que ele fique bem acabado, sem que fique aparente nenhum fiapo comprido assim, porque senão seria um acabamento horrível, né? Aqui em cima também eu fecho. Essa mãe vai colocar uma golinha de pano que ela tem bordada. Eu não sei se ela vai colocar pro lado direito ou se engata no avesso e depois vira para cá. Eu não sei, essa parte ela não me falou, não é para eu fazer. Então, vou terminar essa parte e depois eu mostro o trabalho todo concluído. Nesse buraquinho que nós fizemos nessa carreira de furinhos, vai ser um passa-fita. Uma fita maior que a mimosa. Ela também não me trouxe, ela mesma vai colocar. Então, eu só deixo o acabamento assim e ela coloca em casa quando receber a peça. Ok? Eu termino e mostro para vocês daí o trabalho pronto, tá?